O motor do automóvel virá e, em seguida, considerarei o trabalho da minha vida completo. Rudolf Diesel. Caminhões, ônibus, navios, carros de passeio comumente encontrados na Europa e geradores de energia elétrica são algumas das aplicações dos motores diesel. Este combustível, que pode ser derivado do petróleo ou de óleos vegetais, recebeu o nome de diesel graças ao inventor do motor a diesel, Rudolf Diesel. Eu sou o Isaac, aqui da Carros e Memórias. Já te peço para você deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, você fica por dentro de tudo que sair aqui e me ajuda a trazer mais vídeos. Já imaginou como seria o mundo sem os ônibus, caminhões e até navios que utilizam diesel marítimo? Uma grande parcela do transporte mundial está em torno do diesel, o combustível que alimenta os motores ciclo diesel, e sem esses motores, a mobilidade não estaria do jeito que a conhecemos. Antes do motor diesel ser inventado, havia o emprego das máquinas a vapor para realizar trabalhos, tanto na indústria quanto na mobilidade. Em relação à mobilidade, o primeiro automóvel do mundo possuía um motor a vapor de combustão externa com 2 cilindros. Se trata do Fardier, veículo criado pelo engenheiro militar francês Nicolas-Joseph Cugnot e foi mostrado ao público em 30 de outubro de 1769, em Paris, na França. Ainda, o Fardier também protagonizou o primeiro acidente de automóvel do mundo, pois não conseguiu desviar de um muro de pedras durante sua apresentação. Após 31 anos, um comissário-geral da artilharia deixou um relatório sobre a apresentação do Fardier, dizendo o seguinte: o Fardier estava carregado com 4 pessoas, marchou horizontalmente e verifiquei que percorria de 1.800 a 2.000 toesas por hora, que dá algo em torno de 3,5 a 3,9 km por hora, quando não havia interrupção. O Fardier destinava-se a carregar cargas pesadas. Outros ensaios foram feitos com melhorias no Fardier, mas seu projeto não foi para frente. No entanto, sem dúvidas, contribuiu para que novos trabalhos relacionados à mobilidade fossem feitos. As máquinas a vapor sofreram avanços significativos. Elas compuseram as primeiras máquinas práticas, sendo alimentadas por água e carvão, formando um novo marco para a indústria. Nos primeiros anos do século XIX, mais de 100 mil tecelagens a vapor com mais de 9 milhões de mandrins entraram em operações na Inglaterra e na Escócia. Paralelamente, novos veículos a vapor surgiram. Mas, como tudo evolui, as máquinas a vapor não possuíam boa eficiência energética. Com isso, o engenheiro mecânico começou sua criação, que viria a ser o motor a diesel. Rudolf Christian Carl Diesel nasceu em 18 de março de 1858, em Paris, na França. Era de família humilde e conseguiu uma bolsa na Universidade Técnica de Munique, onde estudou engenharia mecânica. Rudolf frequentava palestras de Carl von Linde, um engenheiro que contribuiu no campo da refrigeração por gases, o que permitiu avanços e criação de equipamentos como a geladeira. Linde explicava que as máquinas a vapor possuíam uma eficiência energética entre 6% e 10%, e as explicações de Linde foram ponto de partida para que Rudolf Diesel criasse um motor de combustão interna capaz de possuir maior eficiência energética. Para criar um motor com maior eficiência energética, Rudolf entendia que precisava se livrar das máquinas a vapor e construir um motor totalmente diferente, onde apenas o ar deveria ser comprimido e logo em seguida o combustível deveria ser pulverizado. Rudolf conhecia o pistão de fogo, composto por um cilindro feito de madeira ou vidro, onde o pistão é inserido. O funcionamento deste equipamento é simples. O pistão comprime o ar dentro do cilindro e, devido à alta compressão do ar, ocorre uma combustão, pois na ponta do pistão há a presença de um material combustível. Este equipamento foi inventado no Sudeste Asiático há centenas de anos, sem ter data precisa, e possuía como materiais a madeira, chifres de animais e bambu. Já para o combustível, utilizava-se fibras vegetais secas e carvão vegetal em pó. E por volta de 1800, um pistão de fogo foi inventado na Europa de forma independente.
Rudolf Diesel aplicou o princípio de funcionamento do pistão de fogo para fazer seu motor de combustão interna. O motor diesel foi batizado com este nome em homenagem a Rudolf Diesel, e a combustão ocorre pela alta compressão do ar, e não por uma faísca, como é o caso dos motores a gasolina e álcool. Portanto, sua classificação é de motor de ignição espontânea, e não motor de ignição por faísca. Mesmo com grandes críticas ao seu trabalho, Rudolf Diesel continuou trabalhando em seu motor e em 1892 recebeu sua primeira patente denominada Método e Aparelho para Converter Calor em Trabalho. Rudolf Diesel convenceu a Máquina em Fabrik Augsburg, uma empresa de engenharia mecânica, que hoje é a MAN, e também a Krupp, a fabricar seu motor. Os contratos para a fabricação do motor foram assinados em 1893, e ainda em 1893, o primeiro motor de Rudolf Diesel estava construído. Em 10 de agosto de 1893, ocorreu a primeira ignição no motor, e o combustível utilizado foi a própria gasolina. Posteriormente, Rudolf redesenhou seu motor e adicionou um sistema de injeção de jato de ar. Com as evoluções dos motores diesel, este sistema se tornou obsoleto já na década de 1920, e posteriormente veio a bomba de injeção de diesel, ou bomba injetora, como é bastante conhecida. No sistema de injeção de jato de ar, um jato de ar comprimido realiza pressão no combustível para dentro da câmara de combustão. Este ar comprimido fica em tanques que alimentam o bico injetor e um grande compressor é acionado para reabastecer os tanques. Assim, os primeiros motores diesel com este sistema eram muito grandes e apresentavam baixa rotação. Por isso, suas aplicações eram limitadas, sendo usados em embarcações e em aplicações estacionárias. No dia 17 de fevereiro de 1894, o motor diesel, já redesenhado, funcionou com 88 revoluções por minuto. Assim, novas demandas do motor para a Máquina em Fabrik Augsburg começaram a surgir. No mês de junho de 1895, o motor de Rudolf Diesel apresentou uma eficiência de 16,6%. Mas, apesar da boa eficiência, o motor também apresentou problemas e a Krupp cogitou em uma rescisão contratual da fabricação dos motores. Rudolf Diesel correu contra o tempo para fazer melhorias no motor, e em alguma data entre novembro e dezembro de 1895, o motor trabalhou por 111 horas durante a realização dos testes. Em um relatório feito em 1896, este feito foi considerado um sucesso. Em fevereiro, ainda de 1896, Diesel começou a redesenhar o protótipo do motor 250-400 e findou seu projeto em abril daquele ano. Posteriormente, o motor foi construído e ficou pronto em 6 de outubro de 1896, e até o início de 1897 foram realizados testes particulares. Já os testes públicos começaram em 1º de fevereiro de 1897, e o motor desenvolvido por Rudolf Diesel atingiu uma eficiência de 26,2%. No ano seguinte, em 1898, Rudolf Diesel se tornou um milionário. O motor 250-400 foi o primeiro motor diesel funcional, e muitas cópias licenciadas foram feitas por terceiros, o que quase colocou fim aos avanços dos motores diesel por não serem cópias confiáveis. No entanto, com trabalhos mais bem feitos, os motores 250-400 começaram a apresentar um bom funcionamento. O motor 250-400 é um motor monocilíndrico com capacidade volumétrica de 16,9 litros, não possui cárter e é refrigerada a água. Os combustíveis utilizados eram variados, podendo ser gasolina, querosene, alcatrão de hulha, ligroína, óleo de xisto, benzeno e óleo de amendoim. Em 30 de setembro de 1913, Rudolf Diesel morreu durante uma travessia no Canal da Mancha. Sua morte até hoje é um mistério. Especulam-se as possibilidades da causa de sua morte ter sido homicídio, suicídio ou acidente, caindo da embarcação que estava em alto mar. 2 semanas após a morte de Diesel, foi encontrado um corpo em estado de decomposição na costa da Bélgica. Os marinheiros retiraram roupas e pertences pessoais do corpo e o lançaram em alto mar novamente, pois não era comum levar um cadáver a bordo.
Com as roupas e objetos retirados, o filho de Rudolf Diesel, Eugen Diesel, reconheceu os itens como sendo de seu pai. E assim, uma certidão de óbito pôde ser feita. Nunca mais encontraram os restos mortais de Diesel. Apesar das especulações, o que mais indica como sendo causa de sua morte foi suicídio, pois Rudolf Diesel estava à beira da falência. Um ano antes de patentear seu motor, em 1891, Diesel escreveu para sua mãe: "Pretendo brevemente obter sucesso com os resultados das minhas pesquisas de 12 anos. Em todo esse tempo, reguei uma flor à custa de muito sacrifício. Agora, quero colhê-la e desfrutar do seu aroma." Após adotar um estilo de vida pessoal caro e investir dinheiro em vários negócios como fábricas e permissão de licenças para terceiros fabricarem seus motores, Diesel se viu perdido em meio a tantos negócios, levando-o a perder boa parte de sua fortuna. Como veio de família humilde, não suportaria amargar o fracasso após ter ganhado muito dinheiro e fazer muito sucesso com suas invenções. Mas é importante destacar novamente que, apesar de sua condição financeira ficar cada vez mais desfavorecida, a morte de Rudolf Diesel não possui uma explicação, prevalecendo, até hoje, como um mistério. As primeiras aplicações do motor diesel foram em embarcações, sendo a primeira embarcação um navio russo, no ano de 1903, e também em um submarino francês, em 1904. Em 1912, na Suíça, é fabricada a primeira locomotiva a diesel. Já o primeiro trator e caminhão a diesel foram desenvolvidos na Alemanha, o trator em 1922 e o caminhão em 1923. O caminhão se trata do Ben 5K3, com um motor a diesel de 50 cavalos e 1000 rotações por minuto. A capacidade de carga útil do caminhão era de 5,5 toneladas. Além de ter sido o primeiro caminhão a diesel do mundo, foi o primórdio do conforto para o motorista de caminhão, o qual não trabalhava mais a céu aberto, e sim em uma cabine. O primeiro carro a diesel de produção em série foi o Mercedes-Benz 260D, um sedã produzido entre 1935 e 1940, e foi nomeado de 260D devido ao seu motor, um motor de 2,6 litros a diesel. Sua produção foi interrompida em 1940 devido à Segunda Guerra Mundial. Os motores diesel têm o mesmo princípio de funcionamento dos motores a gasolina. Vamos tomar como exemplo os motores de 4 tempos. Nos motores a gasolina, durante o primeiro tempo, conhecido como admissão, a válvula de admissão é aberta e o pistão desce, admitindo ar e combustível ou somente ar nos motores que possuem injeção de combustível direta. E em casos de motores de injeção direta, a gasolina é pulverizada diretamente no cilindro. Posteriormente, no segundo tempo, chamado de compressão, o pistão sobe para comprimir o ar e o combustível, e após essa compressão, há uma centelha da vela de ignição para realizar a combustão do fluido ativo, sendo este o terceiro tempo, conhecido como combustão, o que força o pistão a descer novamente devido à força da combustão aplicada sobre ele. Seguindo para o quarto e último tempo, conhecido como exaustão, o pistão sobe para retirar do cilindro os gases queimados que saem pela válvula de exaustão, e assim o ciclo começa de novo. Já nos motores diesel, o pistão admite apenas ar, comprime apenas o ar e na combustão, o diesel é injetado direto no ar comprimido, o que faz com que ocorra uma reação espontânea do diesel pulverizado no ar comprimido, que devido a esta compressão está em temperatura elevada. E é isso que faz a queima do fluido ativo. Assim, o pistão desce, realiza trabalho e sobe novamente para jogar fora os gases queimados. Ainda, nos motores a diesel, o pistão, os cilindros e o curso do pistão, que é a distância entre o ponto mais baixo e mais alto, são maiores. Isso porque o ar precisa possuir mais compressão para chegar na temperatura ideal para ocorrer a combustão quando o diesel for injetado. A câmara de combustão também é maior para permitir o maior volume de ar comprimido. Os motores diesel não possuem vela de ignição para realizar uma centelha e permitir a combustão, sendo o diesel pulverizado diretamente no ar comprimido para gerar a combustão. Por esses motivos, a taxa de compressão de motores diesel também é maior. Afinal, é necessário que o ar seja mais comprimido. A taxa de compressão representa quanto o fluido foi comprimido. Então, uma taxa de compressão de 8:1
significa que o volume total de ar admitido sofreu uma redução de volume, passando para 8 vezes menor do que quando entrou. Em motores a gasolina, a taxa de compressão pode variar, geralmente entre valores de 8:1 a 12:1. Já nos motores diesel, a taxa de compressão varia, geralmente entre valores de 14:1 e 22:1. Isso explica as aplicações dos motores diesel, que são projetados para gerar mais torque em baixas rotações. Por exemplo, um caminhão possui muito mais força para subir uma serra do que um automóvel comum, pois seu motor a diesel possui maior eficiência de combustão, alta compressão e maior capacidade de trabalho em rotações baixas. Outro ponto importante é que os motores a diesel não possuem rotações altas, porque uma maior velocidade na subida e descida do pistão faz com que durante a combustão não ocorra a queima completa do diesel, que é introduzido em último momento. É possível obter o óleo diesel através do refino do petróleo e também através dos vegetais, sendo por estes conhecido como biodiesel. Através do refino do petróleo, a temperatura necessária para obter esse combustível se dá entre 220 graus Celsius a 380 graus Celsius. Para obter o óleo diesel por meio dos vegetais, chamado de biodiesel, utiliza-se óleos naturais de vegetais como milho, soja, girassol, dendê, macaúba, algodão e palma. Posteriormente, o óleo vegetal segue para um processo chamado transesterificação para produzir o biodiesel. Rudolf Diesel inventou um motor que revolucionou a mobilidade e áreas da indústria, contribuindo bastante para o que possuímos hoje. Sempre que você ver um caminhão na estrada ou for andar de ônibus, poderá relacionar o veículo em questão ao homem que criou um motor a diesel. Não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, você fica por dentro de tudo que sair por aqui. E também segue a Carros e Memórias no Instagram, o link está aí na descrição. Deixe o meu muito obrigado e até o próximo vídeo.